Boa noite, está no ar o Roda de Entrevista, o seu programa semanal. A nossa convidada especial de hoje é especialista em direito homoafetivo e direito de família. Trabalha com direitos humanos, vamos dizer assim, no sentido amplo, né? É a advogada Cíntia Barcelos. Como motivo principal da nossa entrevista é lógico essa polêmica que surgiu nos últimos dias quando um juiz do Distrito Federal concedeu uma liminar autorizando psicólogos a fazer a famosa cura gay. A Cíntia também que está lançando um livro nos próximos dias justamente em cima dessa temática que ela fala, demitindo preconceitos. Cíntia, primeiramente, muito boa noite e muito obrigado por estar com a gente aqui. É um prazer tê-la com a gente. Boa noite, eu que agradeço. E ajudando a gente a conversar com a Cíntia, dois jornalistas. O Márcio Lejoto, do Jornal Popular. Márcio, muito obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite. Boa noite. E o Helder Dias, do Jornal Opção, que volta aqui com a gente mais uma vez. Helder, um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, prazer é todo meu. Cíntia, antes de entrar na polêmica cura gay ou reversão sexual, conta para o nosso telespectador como você começou a atuar nessa área de garantia dos direitos homoafetivos. Eu comecei a me especializar em direito de família, o direito hoje que a gente fala das famílias, e comecei há 10 anos atrás a ter contato com outros tipos de família, as famílias homoafetivas. E me interessei por essa situação. Vi que aqui em Goiânia precisávamos avançar bastante nessa área e criei inicialmente em 2010 uma cartilha que se chama ABC do Direito Homoafetivo para explicar para as pessoas que nós, apesar de não termos naquela época mesmo, em 2010, o posicionamento dos tribunais superiores, já tínhamos decisões judiciais e já era possível formalizar aquelas uniões que estavam, de fato, à margem do judiciário, da justiça e da legislação. Perfeito. Bom, em relação à reversão sexual, a cura gay, toda essa polêmica que surgiu com a decisão do juiz, vamos conferir o nome dele aqui, da 14ª Vara do Distrito Federal, Valdemar Cláudio de Carvalho. Tantas emoções, um assunto tão polêmico, como é que você se posiciona? É preconceituoso isso? Tem gente que já diz que o juiz não falou bem o que falou. Como é que você entende essa situação? Eu entendo como pessoa e como profissional atuante há quase 10 anos nessa área, é uma decisão lamentável, é um retrocesso de fato. Uma vez que essa questão da Resolução 1 de 1999, que proíbe os psicólogos, do Conselho Federal de Psicologia, que proíbe os psicólogos a atuarem ou a reverterem a orientação sexual de uma pessoa que isso não é possível. Já era expressa essa determinação, isso já foi questionado. É importante a gente dizer que essa resolução já foi questionada desde a época que ela surgiu, em 99, 2000, há mais de 10 anos, muitas vezes nos tribunais federais, e sempre se manteve a decisão. Então, é um retrocesso. Dentro da OAB, nós entendemos e apoiamos o Conselho Federal de Psicologia, no sentido de que até a própria ação, que é uma ação popular, ela foi manejada erroneamente. Ela não tem esse caráter, não seria de fato uma ação popular, seria uma ação constitucional. E também os pressupostos, os fatos que envolvem, traz toda uma questão do preconceito e de uma reação contrária a todos esses avanços que temos visto na sociedade com relação ao direito homoafetivo e à diversidade sexual como um todo. Bom, antes de passar a palavra para vocês, a Cíntia fala do OAB, só para contextualizar, né? Você é da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero do Conselho Federal da OAB, confere? Isso, confiro. Cíntia, existe sempre esses debates, naturalmente eles já eram polêmicos, né? Em outros tempos, em outras décadas, tocar na questão da sexualidade humana é sempre algo que gera, vamos dizer, como o Enzo falou, né? Essas emoções, né? Comoções públicas. Emoções e comoções. Mas o nosso momento em que a gente tem uma expansão do uso das redes sociais, isso parece que tem catalisado um processo e tornado a discussão muito pouco proveitosa no sentido de ampliar o debate. Parece que cada um tem sua opinião consolidada e vai ali
para jogar aquilo que pensa e sem ouvir o outro. Isso num contexto que precisa de muita empatia, que é a questão, principalmente da discussão homoafetiva, que às vezes as pessoas se vestem de um determinado pensamento e não conseguem produzir algo além disso para si mesmo. Você não acha que é muito preocupante que não tenha do lado das pessoas essa disposição de observar o outro lado, uma alteridade, uma alteridade, uma sororidade, né, em relação a isso? Na verdade, hoje dentro das redes sociais, cada um é especialista naquilo que fala. A gente pouco discute, de fato, o que é real, né? E o que está à margem dessa discussão toda, principalmente desse assunto que nós estamos falando. E um fato que é real é que desde 1990 a Organização Mundial de Saúde retirou a homossexualidade do rol de doenças. Embora seja esse marco, mesmo antes é impossível alterar o estado de alguém. E aí as pessoas trazem suas convicções familiares e religiosas para a discussão. E o que mais me indigna no Brasil é essa alienação coletiva dentro das redes sociais e esse país silente, né, de uma forma total, com relação ao posicionamento. Quem mais, qual instituição, pública ou privada, de fato, de grande expressão nacional, se posicionou contra essa decisão? Que não seja a OAB, que é aliada hoje do Conselho Federal nessa ação, como a amicus curiae, que foi aprovado no Conselho Federal. A amicus curiae é o amigo da corte, é quem entra naquele processo oficialmente para ajudar a analisar. Sem ser parte, sem ser parte, para ajudar a essa questão devido à relevância social, mas quem de fato, os poderes legislativo, o executivo, que também tem várias normas autorizando o uso de nome social no serviço público, se posiciona no Brasil com relação a isso. Então, esses dias eu mesma escrevi na minha rede social, eu me indigno com essa situação e comparo quando o casamento homossexual foi reconhecido nos Estados Unidos e o mundo inteiro alterou seus perfis com a bandeira do arco-íris. E, inclusive, instituições goianas, Poder Judiciário, a nível de Brasil e de mundo. E aí, de repente, quando a gente tem uma situação tão próxima, tão real de preconceito que envolve uma questão jurídica, mas que o acesso, a amplitude social, de fato, com as pessoas que são homossexuais, que são LGBT em geral, sentem e sofrem, é muito maior. Né? Então, eu particularmente, como pessoa e também profissional, fico indignada com essa especialidade de cada um, de acordo com as suas próprias convicções, e com um país gigante silente. Cíntia, o juiz, o Valdemar, até o povo que defende a decisão dele aí nas redes sociais fala que em nenhum momento ele fala de doença, né? Ele frisa, inclusive, que essa questão, que a homossexualidade não pode ser tratada como uma patologia na decisão dele. Depois ele se manifestou falando que a imprensa, de forma geral, falou errado sobre a decisão dele, que em nenhum momento ele se manifestou em relação a isso como doença. Só que e nem reversão sexual, mas lá na decisão ele usa a palavra reorientação. E muita gente fala que é uma decisão contraditória, porque ao mesmo tempo que ele defende, ele não revoga a resolução do Conselho de Psicologia, ao mesmo tempo ele dá essa brecha. Isso. Como é que funciona isso na prática, juridicamente? Ela é uma decisão anacrônica, né? Ela está dissonante ali, contrária ao que ele diz. Ele reforça que está mantida a resolução, né? E depois permite a reorientação dos pacientes homossexuais. E aí eu até me manifestei nesse sentido, dizendo que eu gosto muito pouco dessa palavra cura gay, mas de fato isso é uma permissão dessa cura gay, né? Que tanto demonizada por projetos de lei,
por questões fundamentalistas, e aí, juridicamente, isso já está em fase de recurso, né, onde também a OAB auxiliou o Conselho Federal de Psicologia, e o que de fato se alega é essa incongruência jurídica. E também tem uma questão muito interessante que aí, estudando e destrinchando essa ação, esse recurso, a gente vê que o pedido de fato da ação, o juiz extrapola, porque o pedido é pela anulação o famoso extra petite, isso, né? O pedido é pela anulação da resolução, e aí ele não anula, ele mantém, e aí dá uma interpretação de possibilidade dos psicólogos fazerem essa reorientação. E aí, o que nós analisamos, assim, de fato, essa questão social para adolescentes e crianças, e isso a gente está falando de forma geral, mas a gente sabe que as famílias gerem os seus filhos e tenham o seu planejamento familiar da forma de cada um, isso permitido pela Constituição Federal de 1988. Mas isso permite que aquele pai leve aquela criança que apresenta, ou o adolescente que já apresenta uma orientação sexual diferente da heteronormatividade, que é esse padrão que a gente se coloca, para ser curado. E isso, do ponto de vista psicológico, emocional, de saúde, aumenta suicídios, aumenta a falta de compreensão, né, daquele momento, porque a gente precisa falar de criança e adolescente também, porque muitas das vezes as pessoas se assumem mais tarde, mas isso se inicia numa fase anterior. E aí uma questão muito crítica. Aí a gente entra também na questão polêmica da exposição queer, do Museu Queer no Rio Grande do Sul, que foi também cancelado. Vamos deixar para falar dessa exposição no próximo bloco, que já está na hora da gente ir para o primeiro intervalo. Voltamos em instantes. A nossa convidada especial hoje é a advogada Cíntia Barcelos, ela que é especialista em direito homoafetivo. Num momento cheio de polêmicas sobre essa temática, é importante essa entrevista. Voltamos em instantes. Roda de entrevista desta noite tem como convidada especial a advogada especialista em direito de família e direito homoafetivo, Cíntia Barcelos, falando, é lógico, sobre a polêmica decisão judicial permitindo a cura gay. É interessante que a Cíntia comentou no bloco passado sobre uma decisão da Organização Mundial de Saúde. Só para contextualizar, no dia 17 de maio de 1990, a homossexualidade foi retirada da lista como doença pela Organização Mundial de Saúde. E desde então, esse dia, 17 de maio, é o Dia Internacional contra a Homofobia. Já o Conselho Federal de Psicologia determina que desde 1980 e 85, que a homossexualidade não é uma doença. Lembrando que antes, alguns anos antes, em 1977, tinha uma portaria classificando a homossexualidade como patologia mental. Bom, Cíntia, no bloco anterior, você começou a citar a famosa outra polêmica da exposição lá em Porto Alegre, que, diante de pressões de grupo de extrema-direita, foi retirada de um banco lá em Porto Alegre, né? Exposições que estariam provocando e questionando a cristandade e outras coisas. E você está indo para Porto Alegre hoje também. Fala sobre esse assunto para a gente. Hoje, amanhã começa em Porto Alegre o 7º Congresso de Direito Homoafetivo Nacional, Internacional e Diversidade Sexual, pela OAB Federal e pela OAB Rio Grande do Sul. Conversamos bastante entre os grupos de diversidade sobre essa questão, e tem vários pontos. Tem o ponto que aborda, que o meu trabalho aborda, que é a diversidade da empresa. O banco em questão, ele avança quando ele apoia e patrocina uma exposição com relação... Banco Santander, né? Isso, o Banco Santander, de diversidade, e depois ele recua
né, devido às pressões. Então, quando eu trabalho com Demitindo Preconceitos e com a capacitação da empresa para a diversidade, pró-diversidade, a empresa ela precisa estar muito segura na hora de avançar e trabalhar com a sua cultura interna para que esse tipo de situação não aconteça. E acontecendo, ela precisa aprender a lidar com esse conflito e com essa crise, e que nós vimos pouco as manifestações pós-encerramento dessa exposição. E aí, o que se entende dentro dessa questão de preconceito, de liberdade religiosa ou não, de liberdade de expressão? A arte, ela, desde que o mundo é mundo, ela expressa e ela não trata só do belo, ela trata do real também. E o conservadorismo, com relação a essa exposição, é análogo e parecido a todas as outras questões. E é claro que ali cada pessoa vai decidir ou não frequentar. É como um filme, é como um cinema. Existe um filme que trata daquele tema e aí você decide ou não se irá. É uma questão também está lá na Constituição, da né? No Constituição, artigo 5º, de liberdade de expressão. de expressão e de ir e vir. Agora, em relação a essa exposição, Cíntia, realmente a arte ela vem justamente para incomodar, né? A arte que não incomoda, que não comunica alguma coisa, é uma arte menor, né? Mas no caso específico dessa exposição, você não acha que poderíamos ter evitado alguns transtornos se não houvesse uma classificação etária? Porque é uma arte adulta, né? Isso. Não no sentido de expor sexualidade exatamente, não só por isso, mas por ser temas realmente adultos que crianças e adolescentes não teriam ainda maturidade para compreender. Não faltou esse bom senso também para o banco? Talvez essa classificação etária ela seja necessária e importante. Ao invés de cancelar, né, a exposição, eles poderiam ter manejado essa crise de uma outra forma, né? E aí o banco tomou as decisões de acordo com os seus próprios interesses. E, assim, eu também, de fato, fui muito atacada nas redes sociais por me posicionar contra esse cancelamento e não uma outra forma de trabalhar essa questão na sociedade brasileira para não retroceder. O que você pode dizer aí que você foi atacada? Que tem coisa que não dá nem para dizer em público, né? Assim, é difícil, mas ao trabalhar com essa área, né, e ser uma mulher heterossexual, isso eu não tenho problema nenhum em dizer. Eu sou frequentemente atacada intimamente como mulher, como pessoa, na minha sexualidade, e também as pessoas querem dizer que eu tenho uma liberdade sexual por trabalhar com o direito à diversidade. Então as pessoas confundem muito isso tudo, né? Eu falo que a sexualidade ela é uma questão muito complexa e assim do imaginário do humano muito interessante, porque as pessoas, de fato, nós estamos trabalhando todos e a sexualidade é uma questão muito íntima e particular de qualquer pessoa. E aí, de repente, com relação a essas questões LGBT, da homossexualidade, da transexualidade, isso vem à frente da pessoa, de um modo geral, para a sociedade, como se isso representasse a pessoa. E, de fato, nós somos além da sexualidade. A sexualidade está em nós, mas nós somos muito além, né? Então, na questão da exposição, até essa questão da idade, da faixa etária para entrar na exposição, surgiu depois. No começo eu lembro que a discussão era em torno da apologia, suposta apologia à pedofilia, zoofilia, né, o ataque ao cristianismo. E aí eu fui atrás das obras para ver onde tinha apologia da pedofilia, não tinha, né, uma apologia à pedofilia. A gente via manifestações da sexualidade envolvendo jovens, crianças, adolescentes. E se você, eu até percebo que isso daí é comum, né, entre quem ataca, principalmente entre gente que é homofóbica, associar
homossexualidade Com quando é pedofilia. manifestação juvenil com pedofilia. Se uma criança se manifesta, a sexualidade, uma adolescente começa a manifestar a sexualidade dele, as pessoas já começam a associar a pedofilia ao risco que ela está correndo, tal. Isso, você como advogada, né, na área homoafetiva, é muito comum a gente ver esse Na tipo verdade, de problema? esse é o preconceito de forma nua e crua, né? Podendo dizer, essa associação da homossexualidade ainda arraigada como uma doença e associada a uma questão muito mais complexa, que é criminalizada, que é a pedofilia. E a gente fala não só de pessoas homossexuais, que naturalmente, como eu já disse, você vê essa manifestação tão cedo ou tão tarde, como de pessoas transexuais. Eu lido com muitas ações de alteração de nome e gênero, e a maioria dos casos que chegam para mim são relatados, a minha filha é uma menina trans, nasceu menino, mas desde os 5 anos de idade ela quer vestir de menino, ela quer se expressar como menino. E aí são muitos relatos que você vê de fato que isso é a natureza humana. Então, que a gente não classifica nem como certo, nem como errado, mas do humano. E aí vem o direito, né, na minha área, dar o suporte e o apoio a essa incongruência que a sociedade não aceita, né? A sociedade, principalmente a família, né? E aí a gente vê que se dentro da família essas questões já são complicadas, você imagina ali fora. E aí, de fato, sempre existe, na maioria das vezes, esse relacionar ainda como a homossexualidade ou a transexualidade como uma questão de doença, como uma questão negativa. Só que, por outro lado, eu acompanho famílias que apoiam totalmente seus filhos, que apoiam os casamentos, que apoiam a formação dessa família. Assim, grosso modo, você conseguiria dizer, do que você tem contato, se a maioria das famílias já estão aceitando mais tranquilamente ou ainda é uma parcela pequena? A maioria das famílias hoje, das pessoas com que eu lido, aceitam as mulheres, as mães, as irmãs, elas são sempre mais abertas a apoiarem as pessoas, os seus filhos, os seus parentes. De fato, os pais ressentem bastante essa questão, têm muita dificuldade de lidar, mas de fato ainda a família é uma questão e que é uma questão que tem apoio de um e às vezes de outro. É difícil você ver uma família onde todos aceitam aquelas questões tranquilamente, mas eu já acompanhei casamentos homossexuais onde a família paterna e materna todos estavam presentes, parentes, crianças. E isso, a gente tem avanços, mas tem todas as resistências ainda naturais desse momento. E tem uma tendência das pessoas associarem, pegando esse ponto aí da pedofilia, a pedofilia à homossexualidade, enquanto que muitos casos de pedofilia se dão na própria família, às vezes entre dentro de casa, né, Helder? E a filha e a enteada, dentro de casa. Dentro de casa. Então, isso é uma coisa que está muito presente na nossa sociedade, até mais do que fora, mas que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de lidar ainda, porque consideram que a família, aquele modelo tradicional da família, é perfeito. Isso dificulta muito, imagino eu, na sua área, as entradas e a abertura para discutir esse processo. Não? Um caso interessante sobre essa questão que você colocou, Helder, é o fato do Tony Reis. O Tony, ele tem uma família homoafetiva com um inglês e hoje ele tem 3 filhos adotados e ele resistiu muitos anos pela adoção de um menino mais velho, né, mais de 6 ou 7 anos, e aí o Ministério Público, na época, deu um parecer dizendo que poderia existir alguma questão ali, porque um casal de homens adotando um menino,
E aí hoje eles superaram toda essa questão, o Tony Reis, e tem essa família formada por esses 3 filhos adotados. E de fato, né, é uma superação. Muito embora hoje a família homoafetiva é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, é reconhecida como união estável e pode se habilitar no Cadastro Nacional de Adoção como qualquer outra família, as resistências ainda existem, né? E aí você esbarra na questão da busca da família e da adoção. E hoje eu acompanho os casais buscando uma maior busca da reprodução assistida, de se conseguir formar essa família através de uma gestação por substituição, que é uma barriga de aluguel, ou uma doação de sêmen, pelas barreiras da adoção de fato. Cíntia, você falou em adoção de fato e Supremo Tribunal Federal. Eu quero entrar, vamos para um intervalo. No próximo bloco, você dá a explicação da Constituição, da legalidade da união entre pessoas do mesmo sexo. A partir do próximo bloco, a gente fala sobre essa questão, vamos dizer assim, de normatização. A nossa convidada especial de hoje é a advogada especialista em direito homoafetivo e direito de família, Cíntia Barcelos. Voltamos no próximo bloco. O Roda de Entrevista desta noite tem como convidada especial a advogada especialista em direito homoafetivo e direito de família, Cíntia Barcelos. Cíntia, no próximo bloco, jornalisticamente falando, você deu o gancho para a gente começar esse bloco falando sobre a questão de legalidade. Explica para o nosso telespectador, o casal homoafetivo, homem com homem, mulher com mulher, enfim, pode se casar? Qual que é a relação jurídica? Ele tem direito a ser dependente um do outro? Se morre, herda? A questão da adoção no aspecto legal. Dá uma explanação. Sim, essa é muito importante nós ponderarmos, porque existe muita dúvida entre o que é e o que não é, né? Então, hoje, a união estável, quando as pessoas vivem de forma a constituir uma família por um período mais longo, uma convivência pública, contínua, duradoura, isso é uma união estável. O casal pode ou não formalizar. O que é formalizar? Fazer um contrato ou ir a um cartório, registrar uma escritura pública de união estável. E é só assim, com essa formalidade, que os casais, sejam casais de homens ou de mulheres, ou até mesmo os casais heterossexuais, vão conseguir os direitos. Quer dizer, né? Em termos de união estável, está no mesmo patamar um casal homoafetivo de um casal hétero. Isso. E aí, esse documento, ele é importante, ele continua sendo importante, porque as pessoas que não querem casar, e hoje o casamento também é possível, qualquer casal homossexual pode se dirigir da mesma forma que um casal heterossexual a um cartório de registro civil e se habilitar ao casamento e passar por todos os trâmites legais ali do casamento. Então, hoje, as pessoas que vivem de uma forma pública, se formalizam essa união, é mais fácil depois elas provarem, mas as pessoas que convivem e não formalizam e de repente resolvem dissolver ou separar daquela pessoa, vivendo de união estável, ou o companheiro falece, ela tem como provar na justiça os seus direitos, toda essa questão, essa vida pública, e conseguir sim a ter direitos de herança, a ter direitos em caso de separação de alimentos, dos filhos ali que conviveram junto com aquela família, ou que foram adotados, ou oriundos de reprodução assistida, e até mesmo os filhos socioafetivos que aqueles casais criaram, né, e criam, que a socioafetividade hoje, a afetividade já é um princípio jurídico tão importante quanto a questão biológica. Cíntia, e nessa questão de união e separação, né, adoção, existe alguma resistência ainda por parte da justiça? Existe ainda juízes que se manifestam contra, que os casais encontram dificuldades para conseguir selar a união ou até separar?
Não, de fato, hoje isso é uma questão pacificada, porque com a decisão do Supremo Tribunal Federal de 5 de maio, que é essa que nós estamos falando, que reconheceu a união estável, a Justiça já não pode mais se recusar a formalizar essas uniões, reconhecer e, vamos falar de uma forma clara, distribuir esses direitos de uma forma equitativa e unânime. Então, com relação a essas questões, a busca da justiça, com certeza as pessoas terão um amparo. Desde 2010 eu tenho alguns processos envolvendo a questões de herança, que são questões mais delicadas, e hoje nós temos até um posicionamento do próprio Supremo Tribunal Federal que reconheceu o companheiro como equiparado aos direitos da pessoa casada. Então eu tenho processos de herança que começaram em 2010, que ainda são inventários, que ainda não foram decididos e que hoje esse companheiro será homoafetivo, será beneficiado por essa decisão. Hoje, dentro das questões de casais homossexuais, os direitos, e dentro da própria justiça, isso é pacífico. Eu não encontro resistência de aplicação do direito. É lógico que a justiça existe uma morosidade, essas questões, o que eu sinto e o que eu acompanho é muito mais por parte da família, né, da outra parte ali, que envolve aquele processo de inventário, que tem os herdeiros, que tem... Igual de uma relação hétero. Igual, que a família resiste a conceder aquele direito do que da própria justiça. E na parte da adoção? Na parte da adoção também, isso com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, isso já é reconhecido. E o que a gente vê são essas resistências de ordem moral, e que de cada juizado que maneja ali aquele cadastro ainda de uma forma que precisa ser muito debatida, a adoção no Brasil. E isso é essa questão que eu acompanho. Eu vejo que as dificuldades na adoção, pela própria lei, pelos próprios juizados, promoveram essa busca muito grande da reprodução assistida no Brasil, que também não tem uma questão legal, mas tem um provimento do Conselho Nacional de Justiça que ampara, né, essa possibilidade até mesmo de registro das crianças, filhos de pais homoafetivos ou heterossexuais. Tá, você tocou numa pergunta que eu ia fazer. O filho de um casal hétero, a criança está lá, filho de João e Maria. Isso. O filho de um casal homoafetivo, como que é? É filho de João, de Maria e Maria? Como que é o RG dele? Na verdade, Essa hoje o próprio RG ele vem em filiação, isso já foi alterado. E os filhos que são oriundos de reprodução assistida, que buscam uma clínica e tem alguns documentos legais que esse provimento permitem, pode ser registrados sem uma decisão judicial. Quando há uma decisão judicial reconhecendo socioafetividade ou até mesmo a reprodução assistida ou a inseminação caseira que não segue esses trâmites do Conselho Nacional de Justiça, se altera a certidão de nascimento da criança, incluindo lá ou uma mãe ou um pai e os respectivos avós. E aí já vem filiação na certidão de nascimento. De dois homens ou de duas mulheres? Ou de duas mulheres. E agora, muitos documentos ainda, você vai preencher, por exemplo, um formulário online, eles pedem, por exemplo, o nome da mãe, né? E colocam lá explicitamente entre os... Também a polícia faz isso muito, né? De conferir o nome da mãe. Como é que fica isso com essa novidade jurídica? Nós temos muitas normas para serem alteradas, né, no Brasil, principalmente a própria Lei de Registro Público, que ela é um amparo para a busca dessas questões, mas ela ainda é anterior a todas essas inovações. E
tanto nas questões da homoafetividade, homossexualidade, como das questões de transexualidade, é como você está colocando, o próprio cotidiano faz você preencher de fato uma questão congruente. Tem que repensar também. Tem que repensar. Ontem eu estava lidando com um contrato de uma clínica de reprodução assistida, analisando essa situação de duas mulheres, então, paciente homem e paciente mulher para assinar no final do contrato. Então, são pequenas questões, e aí já vem essa questão do meu trabalho, de atentar que as empresas, né, não só as empresas públicas, mas as empresas privadas também precisam começar a ter esse olhar além, de tratar da questão da orientação sexual, qual que é a identidade de gênero daquela pessoa transexual, o nome social, que é uma questão de como a pessoa transexual quer ser tratada, a orientação sexual, e aí para ir se adequando. Então, nós temos grandes avanços e grandes retrocessos e que, de fato, talvez para o senso comum isso não seja relevante, mas ali para aquela pessoa que está preenchendo um contrato, duas mães preenchendo um contrato, e de repente ela assina ali paciente homem, né? São duas mães e de fato é um constrangimento que precisa ser repensado e que no caso da empresa pode gerar um dano para a imagem, no relacionamento, no trato com as pessoas e também internamente ali com seus funcionários, como aquela empresa lida com o preconceito, lida com as diferenças. E no caso de Goiás, as empresas, como é que está a mentalidade numa média geral assim das empresas de aceitar? E você tem um trabalho nessa área também, né? Sim, Goiás, de fato, nós estamos avançando, precisamos ser otimistas, mas é um estado extremamente machista e, assim, a gente acompanha, claro, avanços consideráveis, principalmente com relação a essa questão do preconceito. O próprio jornal Opção trouxe, né, a visibilidade do tema, hoje tratando dessa questão aqui, de fato, a nível estadual, é um avanço considerável, mas nós precisamos avançar muito e entender todas essas questões. Nós temos grandes polos industriais aqui em Goiás que precisam se capacitar e precisam buscar esse entendimento. De fato, um trabalho inicial, né, de busca. Eu fiz algumas capacitações e já fiz capacitações no Nordeste por essa questão do preconceito ser muito forte, a empresa precisar falar disso para se livrar, mas vimos avançando. Eu tenho certeza que você tentou ser otimista na resposta. Bom, vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para o quarto e último bloco dessa entrevista com a advogada especialista em direito homoafetivo, direito de família, Cíntia Barcelos. Voltamos em instantes. O Roda de Entrevista desta semana trata de diversidade sexual, polêmica sobre cura gay, direitos homoafetivos. A nossa convidada especialista nesse assunto é a advogada Cíntia Barcelos. Ela que no próximo dia 10 vai lançar mais um livro, Demitindo Preconceitos. É um livro que, antes de passar a palavra para ela para falar do livro, eu falo rapidamente sobre o sumário do livro aqui. Eu me perdi no sumário. Direito homoafetivo, preconceito e discriminação, direito à diversidade, empresa, diversidade e direito e assim por diante. Cíntia, fala um pouquinho desse livro que você lança no próximo dia 10, onde vai ser, quem te ajudou, como surgiu, como é o livro, enfim. Sim, essa é uma cartilha Demitindo Preconceitos, é um trabalho que eu venho desenvolvendo, escrevendo há mais ou menos 2 anos e que agora eu consegui colocar em prática. E como que surgiu essa cartilha? Junto com o direito de família, eu sempre disse que a homossexualidade, a transexualidade traz essa carga de preconceito que nós estamos discutindo aqui hoje. A discriminação, a LGBTfobia, a homofobia e
sempre quando eu lidava com as pessoas, as pessoas me falavam, ó, eu estou sofrendo preconceito no meu trabalho, eu sou homossexual, portador do vírus HIV, estou sendo discriminado, fui mandado embora, o que eu faço? Estou lidando com uma questão, tenho um companheiro e trabalho junto com ele na empresa, sou discriminado todos os dias, sofro xingamentos e essas ações, para além das ações de família, foram chegando até mim. E eu constatei que essa carga de preconceito é muito grande vindo das empresas e de uma forma, às vezes, muito simples, que pode ser corrigida com informação e, às vezes, que não tem solução com a informação e com a capacitação, que vão originar, de fato, na justiça e vão trazer um dano imenso para a empresa, que não só de ordem material, como principalmente de ordem moral e principalmente daquilo que a gente hoje mais fala das redes sociais. Essa reprodução, né, de um comportamento negativo que poderia ser revisto ali no começo. Agora, ainda falando da questão do preconceito, a pessoa trans, no meu modo de ver, até não sei se é uma questão do nosso estado, né, como você disse, um estado muito machista e muito conservador, acima da média nacional, me parece que tem um mercado de trabalho muito reduzido, principalmente pela figura que ela transmite, porque enquanto as pessoas de orientação homossexual em geral, que não se colocam vestidas como um caso um homem vestido de mulher, as pessoas trans trazem isso na marca, no corpo, né? Traz o preconceito na pele, isso, né? E assim, de uma, às vezes até de muita coragem se colocar dessa forma, apesar de ser uma coisa interna, né, da pessoa, a vontade de se colocar daquela forma, eu imagino que seja uma rotina muito difícil, por exemplo, na hora de achar um emprego. Essas pessoas, geralmente, elas têm nichos de emprego, como, por exemplo, um salão de beleza, alguma coisa assim. É muito difícil. Ou pior, a prostituição. Colocar uma pessoa dessa, por exemplo, num caixa de um supermercado, imagino eu. Né? Com certeza. Hoje, esse trabalho de diversidade, ele tem esse olhar também para a capacitação dessas pessoas para o trabalho. E é interessante, por exemplo, o Carrefour, ele tem um trabalho de diversidade muito pontual, porque sofreu ao longo de desses últimos anos muitas ações envolvendo questões de indenizações. Então, para além de contratar pessoas transexuais, em São Paulo, o Carrefour tem uma capacitação para que essas pessoas possam entrar naquele trabalho. E, de fato, as pessoas transexuais, elas são as pessoas mais marginalizadas dentro da sociedade, principalmente dentro do mercado de trabalho, por causa dessa questão que estamos falando, de trazer isso na própria pele. A mulher transexual, que nasce homem, mas se entende como mulher desde ou de criança, adolescente ou da fase adulta, ela passa por uma transição, por uma passabilidade, até ela querer, né, se adequar ao gênero feminino, que é de fato visível para a sociedade. A sociedade trata isso de uma forma muito preconceituosa. E hoje, dentro desse trabalho, eu fiz uma pesquisa de condenações no Brasil, tanto em Goiás como a nível nacional. O que é o resultado dessa minha pesquisa? De fato, quem sofre preconceito hoje dentro do trabalho são as pessoas homossexuais, porque é quem está no mercado de trabalho. O que existe a nível de condenação de pessoas transexuais? Já existem condenações aonde pessoas transexuais são privadas de usar o banheiro de acordo com o gênero, que essa questão do uso do banheiro é uma questão muito latente também dentro das empresas. As empresas não sabem como lidar com isso e às vezes erram a ponto de ser condenadas e barradas também na própria entrevista. Mas, de fato, preconceitos envolvendo e discriminação de forma explícita, inclusive em Anápolis nós tivemos um caso de um banco também que foi condenado por mandar uma correspondência preconceituosa por um cliente. São as pessoas homossexuais que estão sofrendo, porque quem está no mercado de trabalho.
E é muito difícil a gente escapar por várias vezes da forma como a gente, como diz aqui, o sistema que a gente foi criado Com no certeza. goiano, a gente resvala sempre em preconceitos, mesmo pessoas que militam na área, né? Isso, às vezes, as pessoas que estão pró, né? Eu vi esses dias, por exemplo, não no caso da questão homoafetiva, mas a questão do machismo, né? Isso. Uma palavra mal colocada e tudo isso a gente incorre cultural, desse tipo. né? E uma empresa, eu imagino, o seu livro deve tratar muito disso, dessa questão de, às vezes, a pessoa ter o patrão, o dono da empresa, ter uma intenção boa, mas acabar escorregando, vamos dizer assim, algumas questões. E às vezes até o próprio dirigente da empresa pode não tratar e discriminar diretamente aquele seu funcionário, mas o seu preposto, o seu gerente, as pessoas ali que estão sob sua guarda, inclusive sob a legislação, ele é responsável. E aí, culturalmente falando do preconceito, eu trago na cartilha também as outras questões de preconceito, que é o machismo, o racismo, a pessoa com deficiência, essa questão muito latente que eu lidei bastante com o portador do vírus HIV ou doente de AIDS, que muitas vezes ela pode vir junto com a homossexualidade, que aí a pessoa sofre duplamente o preconceito, ou ela pode ser uma discriminação de fato de uma mulher que traz que é portadora do vírus, é discriminada ali dentro daquele ambiente de trabalho. Então, o preconceito, ele tem sempre a mesma origem e, culturalmente falando, eu sempre digo nas minhas palestras que o preconceito, a gente tem que vigiar ele todos os dias, que ele insiste em grudar na gente. É um monstro louco para mostrar a cara. Grudar todos os dias. Você falou do preconceito aí, te pergunto, o habitat, o ambiente, vamos lá, no meu outro ambiente de trabalho, eu convivo um ambiente universitário, de um curso de jornalismo, onde as pessoas têm as cabeças mais abertas. E a gente vem conversando ainda ontem com uma colega professora sobre esse tema, da aceitação. Mesmo que seja, digamos, um aluno, um professor que tem uma visão mais conservadora, e a gente respeita isso, ele sabe respeitar também. A gente vê muito isso no ambiente. Conviver normalmente. Não posso não concordar, porque a pessoa tem uma relação homoafetiva, mas convive. Isso pesa também? O habitat onde a pessoa está inserida? Com certeza. O ambiente universitário, ele precisa ser um ambiente mais aberto, porque ali é onde as ideias vão ser desenvolvidas, fomentadas, criadas. Apesar de existir preconceito também, a gente vê algumas faculdades eventualmente sendo denunciadas por grupos de alunos que resistem e discriminam. Mas, de fato, existe uma aceitação e uma liberdade no século XXI, hoje, muito maior do que antigamente, das pessoas se aceitarem, se assumirem. E aí, quando a gente trata dessa decisão especificamente, eu observo, e na verdade eu sou grande observadora, assim, acho que da natureza humana, o medo, né? O medo do preconceito. De repente eu me assumo, de repente eu caso, eu vivo publicamente, embora as manifestações de afeto ainda sejam também de uma forma coibidas, delicadas por parte da aceitação da sociedade. De repente as pessoas vêm e me falam: eu tenho medo de andar de mão dadas hoje. Ontem, antes dessa decisão, eu não tinha. A gente falou aí da sociedade, né, do ambiente universitário, eu queria saber na justiça, porque assim, muitas das questões que a gente abordou, elas não estão legalmente previstas, não tem na legislação, né, vai muito da interpretação do juiz, pelo que eu vejo. E como é que é na justiça essa questão, assim, você vê muitas barreiras por parte da cabeça do juiz, até dos advogados, com relação às questões da luta dos homossexuais? Mas, assim, eu observo que em todas as áreas existem cabeças pensantes, cabeças conservadoras e, de fato, o judiciário ainda é um ambiente conservador. A Comissão Especial da Diversidade Sexual e Gênero, da qual eu faço parte, do Conselho Federal da OAB, luta ativamente para que isso aconteça dentro de um sistema ainda onde a gente observa uma diretoria nacional da OAB formada só por homens.
Então é uma resistência constante à luta, não só contra as questões da sexualidade, mas a questão da mulher, a questão da resistência. E o judiciário, ele de fato também é muito resistente e preconceituoso. Hoje, com o Supremo Tribunal Federal nas relações homoafetivas, a gente tem essa liberalidade maior, esse reconhecimento mais unânime. Mas dentro das questões da transexualidade, de alteração de nome e gênero, a gente tem juízes que falam que isso não é permitido. Mas te pergunto, se não fosse o judiciário, se fosse depender apenas do legislativo, o quadro estaria pior, não? Se a gente não teria nada, porque de fato hoje nós não temos nenhuma lei que ampare os direitos LGBTI. Nós temos a Lei Maria da Penha, que amplia, né, as questões de violência com relação à orientação sexual, e aí ela reconhece que duas mulheres são uma família e que se houver violência isso pode ser denunciado. Agora, em termos legislativos, para a consolidação desses direitos por lei, a coisa parece complicada no cenário atual, não? O cenário atual legislativo é complicado. A base conservadora do Congresso, ela é crescente, não só de Goiás, mas de todo o país. E, de fato, é preocupante. Nesse atual cenário, avançamos, mas precisamos. É muito importante dizer que nós precisamos, dentro do Brasil, de leis que reconheçam e não só ampare, porque com relação às questões homossexuais, os direitos de união estável, casamento, isso já está reconhecido, mas que de fato reproduza na forma de uma lei para que as pessoas tenham segurança jurídica. Em termos de leis, em relação aos países vizinhos, né, os nossos irmãos latino-americanos, o Brasil está em que nível? Ele está, em termos de legislativo, ele está mais atrasado? Em termos legislativo, o Brasil está mais atrasado. Mais atrasado que os demais países? Sim. Quem que está melhor? Por exemplo, Uruguai? Uruguai, Argentina. O Chile também parece que tem... Sim. Portugal, por incrível que pareça, com relação ao casamento. Espanha, há muitos anos. Alemanha. A Alemanha é tão avançada ao ponto de, com relação a essas questões de gênero, possibilitar que no registro civil não se trate da questão de gênero. Então, nós temos que, com relação à legislação, de fato, o Brasil está bem anterior, mas a justiça ampara. Hoje nós temos segurança dentro da justiça. É o esteio. É o esteio. É o que temos. Um minutinho, nosso tempo está quase acabando. A advogada Cíntia Barcelos comentou recebe coisas em mídias sociais, etc. Você, nessa luta sua, já sofreu algum preconceito, alguma coisa que, inclusive, você fique à vontade para falar ou não falar? Ah, sim, claro. O preconceito, eu costumo dizer que, como mulher, as mulheres, elas sentem na pele o preconceito e talvez eu tenha uma facilidade de falar sobre as questões do preconceito, também por ser mulher, por entender essa vulnerabilidade que as mulheres hoje vivem. Nós observamos também recentemente os casos no Rio de Janeiro sobre a questão do ônibus, envolvendo o assédio e, de fato, não é tranquilo para mim falar sobre preconceito, porque são avanços e retrocessos cotidianamente, mas é uma superação diária que eu vejo profissionalmente e pessoalmente muito necessária e que me dá muita satisfação hoje persistir nessa área que hoje já é uma especialidade dentro do direito. Ok, nosso tempo está acabando. Eu agradeço a presença, a vinda aqui do Márcio Lejoto, do Jornal Popular, pela primeira vez com a gente. Tomara que venham outras oportunidades. Muito obrigado. Legal, obrigado pelo convite. E do Helder Dias, do Jornal Opção, mais uma vez com a gente aqui, contribuindo. Cíntia, 30 segundinhos. Você falou do livro, falou da cartilha, mas não disse que dia nem onde vai ser o lançamento. Quem quiser ter acesso à cartilha, rapidinho, fala dela para a gente, Serra. Sim, a cartilha será lançada no Espaço Culturama, na Avenida T8, no dia 10 às 19 horas, com entrada franca. E o Espaço Culturama é um espaço que apoiou esse lançamento, que está apoiando.
E estamos aí para lá que eu vou começar a iniciar a publicidade desse trabalho que é um outro filho. Com certeza. E qualquer dúvida, quem quiser saber mais, www.cintiabarcelos.com.br. Cíntia com C-H-Y e Barcelos com 2 L's. Então, agradeço a sua audiência nesta noite, agradeço mais uma vez a participação da Cíntia e dos colegas presentes. Uma boa noite e até a próxima semana.